Tudo sobre São Bento, Bento de Núrcia. Vou falar sobre vida, contexto histórico, a regra de São Bento, milagres e símbolos, legados, ordem beneditina e presença no Brasil, festa e devoção. 1. Quem foi? Dados essenciais. Nome e época: Bento, Bento de Núrcia. Nasceu por volta de 480 d.C. em Núrcia, Itália, e morreu por volta de 547 d.C. É considerado o pai do monaquismo ocidental. Familiar. Teve uma irmã gêmea chamada Escolástica, também venerada como santa. Títulos frequentemente atribuídos: abade, fundador do mosteiro de Monte Cassino, autor da regra que organizou a vida monástica no Ocidente. 2. Vida. Estudos em Roma. Desilusão com a imoralidade da cidade levou-o a buscar vida eremítica. Fundou comunidades de monges e, por volta de 529, erigiu o mosteiro em Monte Cassino, que se tornou o centro do seu projeto monástico. Viveu num momento de transição política, queda do Império Romano do Ocidente. Sua regra ajudou a estabilizar e organizar a vida religiosa e social no período medieval. 3. A regra de São Bento. O essencial, porque é tão importante. Caráter prático e moderado. A regra não é extrema nem eremítica. Busca equilíbrio entre oração, trabalho e estudo. O famoso lema resumido em ora et labora, ora e trabalha. Organização comunitária. Define a autoridade do abade, hora a hora a liturgia das horas, disciplina, deveres dos monges, hospitalidade e administração do mosteiro. Influência. Tornou-se a norma do monaquismo ocidental durante mais de um milênio. Por isso Bento é chamado pai do monaquismo ocidental. 4. Milagres, lendas e iconografia. Símbolos. Milagres e episódios tradicionais. Há várias histórias populares. Por exemplo, que uma taça lhe foi envenenada e foi salva por suas orações. Taça quebrada é um atributo. O corvo que levou comida envenenada também aparece em tradições. Exorcismos e poderes contra demônios aparecem nas narrativas da vida. Essas imagens ajudam a identificar São Bento nas pinturas e medalhas. Ícones e atributos frequentes. Livro, a regra. Báculo, mitra de abade. Taça quebrada. Corvo. Cruz com letras. Medalha de São Bento. 5. Medalha de São Bento e devoção popular. A Medalha de São Bento e a Cruz de São Bento é um sacramental popular. Contém inscrições que invocam proteção contra o mal. A devoção cresceu ao longo dos séculos, associada à proteção espiritual, especialmente na Europa. Para a história detalhada da medalha, veja fontes especializadas. 6. Legado institucional. Ordem beneditina e influência cultural. Monte Cassino tornou-se núcleo de influência religiosa e cultural. Mesmo após saques e destruições, a ordem espalhou-se por toda a Europa. A regra influenciou escolas monásticas, preservação de manuscritos, obras agrícolas e serviços sociais. Mosteiros tornaram-se centros de aprendizagem, acolhimento e agricultura na Idade Média. 7. São Bento hoje. Festa, patronagens e presença no Brasil. Dia litúrgico. A memória litúrgica mais celebrada no Ocidente é 11 de julho. Algumas tradições lembram em 21 de março. Padroeiro da Europa. Foi declarado patrono da Europa pelo Papa Paulo VI em 1964 e reforçado por João Paulo II. No Brasil, os beneditinos tiveram grande presença na colonização e na vida religiosa, educacional, colonial brasileira. Há mosteiros e paróquias dedicados a São Bento por todo o país. Pesquisas acadêmicas mostram influência na organização religiosa e na vida cultural colonial. 8. Como entender a mensagem de São Bento hoje? Vida equilibrada. A regra valoriza a moderação, nem a austeridade desumana, nem a facilidade total. Pode inspirar ritmo de vida, disciplina, compromisso comunitário. Hospitalidade e serviço. Mosteiros beneditinos sempre enfatizaram acolhimento. Uma boa prática para comunidades e famílias. Trabalho e oração.
integrar atividade produtiva com vida espiritual, útil para quem busca sentido no trabalho diário. 9. Leituras e recursos recomendados para aprofundar. Enciclopédia Britânica. Artigos sobre Saint Benedict. Site da Ordem de São Bento, OSB. História e a Regra. Vatican News. Biografia e comemorações litúrgicas. Wikipédia, PTN. Para um panorama amplo com referências, útil como ponto de partida. Artigos acadêmicos sobre beneditinos no Brasil e Jairus, PUC-SP, se quiser pesquisar a influência local. Mapa dos mosteiros ligados a São Bento e a Ordem Beneditina, dividido por regiões e importância histórica, origem. Itália, berço do monaquismo beneditino. Núrcia. Local de nascimento de São Bento, por volta de 480. Hoje existe o Santuário de São Bento, construído sobre as ruínas da casa natal dele. É o ponto de partida simbólico da jornada beneditina. Subíaco, primeiro retiro de Bento, onde viveu como eremita numa gruta, a Santa Gruta. Ali fundou 12 pequenos mosteiros para seus discípulos. O mosteiro de São Bento em Subíaco ainda existe e é um local de peregrinação Monte Cassino. Fundado por São Bento por volta de 529 d.C., considerado o coração da ordem beneditina. Ali ele escreveu a famosa Regra de São Bento, base para toda a vida monástica ocidental. Foi destruído várias vezes, inclusive na Segunda Guerra Mundial, e reconstruído com fidelidade à original. 2. Expansão pela Europa-França. Monges beneditinos levaram a regra para a Gália, atual França, ainda no século VI. Surgiram mosteiros como Cluny, 910, centro de uma grande reforma monástica, influente em toda a igreja medieval. Fleury, Saint-Benoît-sur-Loire, onde estão as relíquias de São Bento, transferidas de Monte Cassino. Fontenelle, Saint-Vandrille e Jumièges, centros de cultura e cópia de manuscritos. Alemanha, Fulda, fundado por São Sturm, discípulo de São Bento. No século VIII, tornou-se um dos mosteiros mais importantes da Europa Central. Maria Laach, Beuron e Ottobeuren, mosteiros ainda ativos, com rica tradição espiritual e artística em Inglaterra. A espiritualidade beneditina chegou com São Agostinho de Cantuária, 597. Mosteiros como Canterbury, Glastonbury e Westminster seguiram a regra de São Bento, Espanha e Portugal. Em toda a Península Ibérica, os beneditinos tiveram papel essencial na cristianização e na cultura medieval. Destaques: Mosteiro de Montserrat, Espanha, símbolo espiritual da Catalunha. Mosteiro de São Martinho de Tibães, Portugal, berço da congregação beneditina portuguesa. 3. América Latina e Brasil. A presença beneditina começou com a chegada dos colonizadores portugueses. Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, 1590, um dos primeiros do país e ainda hoje um dos mais ativos. Possui uma das mais belas igrejas coloniais do Brasil. Mosteiro de São Bento de Olinda, 1582, marco do início da ordem no Brasil. Mosteiro de São Bento da Bahia, 1581. O primeiro mosteiro beneditino das Américas. Mosteiro de São Bento de São Paulo, 1598. Importante centro religioso e cultural. Abriga o Colégio e a Faculdade São Bento. Outros: Sorocaba, SP. Fortaleza, CE. Brasília, DF. Vinhedo, SP. E Belo Horizonte, MG. Todos seguem a Congregação Beneditina do Brasil, que faz parte da Confederação Beneditina Mundial. 4. Outros continentes. África. Mosteiros beneditinos foram fundados a partir do século XIX, em países como Tanzânia, África do Sul e Nigéria, com ênfase em evangelização e educação. Ásia. Há comunidades beneditinas em Coreia do Sul, Filipinas, Índia e China, clandestinas. O estilo de vida monástico foi adaptado às culturas locais, mantendo o lema Ora et Labora. América do Norte. Os beneditinos chegaram aos Zimbabwe e ao Canadá no século XIX.
Hoje existem dezenas de abadias, como St. John's Abbey, de Minnesota, e St. Meinrad Abbey, Indiana. Oração de São Bento, tradicional. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó glorioso São Bento, modelo sublime de virtude, puro vaso de graça de Deus, eis-me aqui, humildemente aos teus pés. Suplico-te que intercedas por mim junto ao Senhor. A ti recorro confiante, ó Pai dos monges e poderoso protetor dos que te invocam. Peço-te que me livres de todo mal, de toda inveja, de todo perigo visível e invisível. Acompanha-me com tua proteção espiritual, para que, guiado pela luz da cruz, eu persevere no caminho do bem, da fé e do amor a Deus. Amém. Explicação espiritual da oração. A cruz sagrada seja a minha luz. Significa que Cristo é a luz que guia o caminho, não as tentações ou as trevas. Não seja o dragão o meu guia. O dragão representa o mal, o inimigo espiritual. É um pedido para não ser enganado por suas mentiras. Retira-te, Satanás, uma ordem direta, de autoridade, para que o mal se afaste. Nunca me aconselhes coisas vãs, um pedido para não ceder a pensamentos ou desejos inúteis e pecaminosos. É mal o que tu me ofereces. Rejeição consciente do pecado e das ilusões do mundo. Bebe tu mesmo o teu veneno. Devolve ao mal o próprio mal que ele tenta lançar sobre nós. Essas frases estão também gravadas na medalha de São Bento, que é usada como símbolo de fé, proteção e libertação. Curiosidades sobre São Bento I. Ele nasceu junto com uma santa. São Bento tinha uma irmã gêmea, Santa Escolástica, que também seguiu a vida religiosa. Eles mantinham um vínculo espiritual fortíssimo. Reza a tradição que no dia da morte de Escolástica, Bento viu a alma dela subir ao céu em forma de pomba. 2. Abandonou tudo para buscar a pureza. Era de uma família nobre e rica da Itália, mas se decepcionou com a corrupção e a vida moralmente decadente de Roma. Decidiu abandonar tudo e viver como ermitão em Subíaco, em busca de santidade e solidão. 3. O corvo é o seu símbolo. Um dos milagres mais famosos conta que tentaram envenená-lo, mas um corvo levou o pão envenenado para longe, salvando sua vida. Por isso, o corvo aparece sempre ao lado de São Bento em imagens e esculturas. 4. Inventou uma regra que mudou o mundo. São Bento escreveu a Regra de São Bento, um guia de vida para monges, que equilibra oração, trabalho e descanso. O lema ora et labora, reza e trabalha. Essa regra foi tão sábia e equilibrada que se espalhou por toda a Europa e virou base da vida monástica ocidental. 5. Fundou o mosteiro mais famoso da história. Em 529 d.C., fundou o mosteiro de Monte Cassino, na Itália. Foi ali que ele organizou a comunidade beneditina e escreveu sua regra. O local foi destruído várias vezes, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, mas sempre reconstruído, simbolizando a força da fé e da perseverança. 6. É considerado o pai da Europa. Por causa da influência cultural e espiritual de seus monges, que ajudaram a reconstruir a Europa depois da queda do Império Romano, o Papa Paulo VI o proclamou padroeiro da Europa em 1964. 7. A medalha de São Bento é um poderoso sacramental. A famosa medalha de São Bento traz uma cruz e várias letras em latim, que são siglas de orações de exorcismo e proteção. É usada como símbolo de defesa contra tentações, invejas, doenças e ataques espirituais. As iniciais significam, entre outras frases, Crux sacra sit mihi lux. A cruz sagrada seja a minha luz. Non draco sit mihi dux. Não seja o dragão o meu guia. 8. Foi um homem de milagres e discernimento. Além do milagre do corvo, há relatos de que ele curava enfermos, expulsava demônios e tinha visões espirituais profundas. Um dos dons mais marcantes dele era o discernimento. Sabia quando algo não vinha de Deus, mesmo que parecesse bom. 9.
Sua morte foi santa e serena. São Bento predisse o dia da sua própria morte. Recebeu a Eucaristia, ergueu as mãos ao céu e partiu em oração, de pé, apoiado por seus irmãos monges. Pouco tempo depois, o mosteiro viu uma luz misteriosa subir aos céus, sinal de sua entrada na glória. É invocado em orações de proteção e libertação. São Bento é muito conhecido como intercessor contra o mal, feitiçarias, tentações e opressões espirituais. Sua oração e sua medalha são usadas por milhões de cristãos no mundo inteiro para pedir libertação e paz espiritual. Bônus. Significado do nome Bento. Vem do latim benedictus, que significa abençoado. E realmente, sua vida e legado abençoaram séculos de história da Igreja e da humanidade. Depois desse vídeo extenso sobre São Bento, considere se inscrever no canal para rever mais vezes.